Se você tivesse o poder de finalizar qualquer um apenas escrevendo seu nome em um caderno, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes iremos acompanhar Kira e Ellie em uma briga de gato e rato, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar tanto a investigação do Ellie, como também o próprio dono desse caderno amaldiçoado em Death Note. Os bandidos estão prestes a se dar muito mal. Em uma certa época no Japão, vários criminosos e políticos corruptos começaram a bater as botas subitamente de uma forma misteriosa. Esse fenômeno também começou a atingir os presídios, onde vários bandidos estavam indo de base em suas celas. Não demorou muito para os jornalistas irem atrás dessa história bizarra, principalmente pelo estranho fato de que todas as vítimas morreram de ataque cardíaco, mesmo que nenhuma delas tivesse histórico de problemas do coração. Algumas pessoas começaram a dizer que isso era um ato de Deus, que estava punindo as pessoas más, e chamaram essa tal entidade de Kira, que é como se pronuncia a palavra killer em japonês, que significa assassino. Logo, várias discussões começam a surgir em todos os lugares, debatendo se o que Kira estava fazendo era certo ou não. E esse debate dividiu a população. Alguns achavam que esse ser estava fazendo uma limpeza necessária no mundo, enquanto outros falavam que ele também era um assassino. E você, o que acha? Um dia, um homem invade uma empresa e faz vários reféns, enquanto Light Yagami estava assistindo isso através de um telão na rua. De repente, o jovem pega um caderno preto e escreve o nome do criminoso, que surpreendentemente sofre uma parada cardíaca poucos segundos depois de ter o seu nome escrito nas páginas do Death Note. No dia seguinte, o garoto vai para a escola e se encontra com a sua amiga Shiori, que diz desaprovar as atitudes de Kira, pois ele estava apenas atrapalhando o trabalho da polícia. Light então se lembra que um dia ele também já acreditou que a justiça do mundo funcionava, mas isso tudo mudou quando ele hackeou o sistema da polícia e encontrou vários criminosos que nunca foram presos ou tiveram punições severas pelos seus crimes. E se isso fez ele coringar, eu fico pensando que no Brasil esse garoto iria surtar, já que ia faltar página para escrever tanto nome. Depois desse choque de realidade, o garoto vai até um bar procurando um assassino chamado Takuro, que tinha finalizado uma criança. Quando encontra o maluco, Light ouve ele falando que saiu impune do tribunal, enquanto o pai da criança chorava implorando para ter seu filho de volta. Mas quando Takuro percebe que Light estava escutando a conversa, ele ameaça o rapaz e fala que nunca seria preso. Isso faz Light sair do bar extremamente irritado, até que ele encontra um estranho caderno no chão chamado Death Note, e ele pega o caderno sem saber que isso mudaria sua vida para sempre. Chegando em casa, o jovem abre o caderno para ver do que se tratava, e percebe que o Death Note vinha com instruções, dizendo que qualquer humano que tenha seu nome escrito em suas páginas será finalizado, mas sem acreditar no poder daquela coisa, ele decide escrever o nome de um criminoso que estava passando no noticiário, mas quando se levanta para tomar café no dia seguinte, ele fica em choque ao ler no jornal que o bandido realmente bateu as botas a noite anterior. Com isso, o rapaz continua lendo as instruções do caderno, e descobre que se uma causa de morte for escrita no caderno, ela ocorrerá, caso contrário, a vítima apenas terá um ataque cardíaco, e que além do nome, o portador do Death Note tinha que mentalizar o rosto do alvo para que algo acontecesse. Assim, pessoas com o mesmo nome não seriam afetadas. Bom, nesse ponto a polícia já deveria ter percebido que Kira precisava ao menos de um nome de uma pessoa para ceifá-la, já que os criminosos não morriam instantaneamente após cometer os crimes, apenas depois de terem seus nomes e rostos divulgados nos jornais, indicando que Kira não era onisciente, ou seja, mesmo se fosse uma entidade, ele não sabia de tudo que estava acontecendo no mundo. Ao saber disso, na intenção de evitar as mortes, a polícia deveria ordenar que os canais de comunicação parassem de publicar reportagens sobre os criminosos, até que Kira fosse preso, ou pelo menos informasse seus primeiros nomes apenas, em vez do nome completo. E por falar nos oficiais, é praticamente impossível que a polícia japonesa não tenha percebido que seu sistema foi invadido por um hacker, mas supondo que eles nunca descubram, Light tem em suas mãos uma lista perfeita para testar seus poderes. Primeiramente, ele tinha que deixar tudo o mais aleatório possível, para não gerar suspeitas e deixar claro que ele tinha um padrão na forma como eliminar os seus alvos. Para começar, já que ele era tão bom a ponto de hackear um sistema do governo, o que eu duvido muito, afinal esse cara estava usando o caderno no meio de uma multidão de pessoas, e também estava jogando basquete de sapatênis, o que descredibiliza um pouco qualquer coisa que ele faça. Mas o Light poderia fazer isso com vários países, colocando vários nomes aleatórios e fazer sorteios de quem iria bater as botas no mundo todo. Isso deixaria mais acreditável que realmente poderia ser uma força sobrenatural fazendo isso, e não teria nem como saber em que país isso começou, ou em que local Kira morava, fazendo com que seja impossível rastrear a origem e chegar até Light. Porém, finalizar criminosos de apenas um país deixaria entender que o que quer que esteja causando isso estava no Japão. E isso já seria uma pista extremamente importante para a polícia japonesa se aliar com a ONU e criar uma investigação no país inteiro. Afinal, o causador dessas mortes teria que ser japonês. Depois de ficar incrédulo com a morte daquele bandido, Light decide sair para testar os poderes do caderno e vai procurar Takuro para se vingar. O jovem encontra o assassino perto de uma linha ferroviária e escreve o nome do criminoso no caderno enquanto lhe encara, como se Takuro fosse apenas um objeto de estudo. De repente, o bandido cai no chão com a mão no peito e é finalizado em poucos segundos. Aterrorizado, o jovem sai correndo do local e no caminho para sua casa
casa, ele é abordado por uma estranha criatura que se apresenta como Ryuki e diz ser o antigo dono do caderno. Ao saber disso, Light deduz que Ryuki era um deus da morte e pergunta se o monstro estava ali para pegar sua alma em troca do Death Note. Porém, Ryuki diz que não queria nada, pois o dono do Death Note viverá dores que nenhum outro humano viveu, e isso por si só já é um preço que Light pagaria pelo poder de finalizar os outros. E aí o rapaz tenta tocar naquele monstro, mas não consegue. Então, Light pergunta se outras pessoas também poderiam ver o Ryuki, mas o deus da morte explica que apenas as pessoas que tocarem no Death Note conseguem enxergá-lo. Enquanto isso, na delegacia, os oficiais estavam pensando que a causa das mortes era um vírus ou uma doença atacando a população do Japão, até que o Atari vai até o local a mando de L, o maior detetive do mundo, que faz uma ligação para os policiais, dizendo que o que estava acontecendo não era causado por uma doença, mas sim por uma única mente genial. E aí ele mostra um gráfico, contando que uma doença avançaria aos poucos, atingindo certas áreas, e apenas pessoas que tiveram contato com alguém infectado. Mas o que estava acontecendo afetava apenas criminosos de forma praticamente aleatória, e iria provar isso logo com seu plano. Mas para isso ele precisaria da ajuda dos oficiais, só que como eles não tinham mais opções, a polícia aceita cooperar. Alguns dias depois, uma grande transmissão é feita sobre o caso Kira, e vemos o oficial Lindy L. Taylor se apresentando para a população japonesa como o detetive L, e dizendo que Kira é apenas um assassino imaturo, e por isso sabia que conseguiria pará-lo facilmente. Isso ofende Light, que estava assistindo a transmissão por curiosidade, para saber com quem estava lidando. Só que tomado pela fúria, o jovem escreve o nome de Lindy no caderno apenas porque o cara tinha lhe ofendido, fazendo o homem bater as botas à frente de todos, e mostrando que Kira não era um ser tão bom quanto algumas pessoas pensavam. Nesse momento, o verdadeiro L revela que Lindy era apenas um prisioneiro condenado à morte, que não teve sua prisão divulgada. E graças a esse ataque, agora L sabe que Kira só pode matar se tiver ao menos o nome da pessoa. E aí ele dá um checkmate em Kira, revelando que essa transmissão foi feita apenas na região de Tóquio, e por isso sabia que ele estava na cidade. E por isso não iria demorar muito para conseguir levá-lo à justiça, e a sentença dele seria a morte, assim como ele sentencia todos os outros criminosos. Isso deixa Light extremamente furioso, mas o garoto ainda não podia fazer nada para se defender, e com esse grande confronto iniciado, não demora muito para as manchetes do ocorrido se espalharem por todo o Japão, anunciando o confronto entre essas duas mentes geniais. Ok, se Light fosse realmente o gênio que todos acham que ele é, o garoto poderia ter testado dois poderes do caderno de uma vez só, ao invés de ficar se expondo e testando um por um. Em vez de simplesmente ter escrito o nome de Takuro no caderno, Light poderia ter escrito que Takuro se jogou na linha ferroviária, assim todos ali veriam que o cara se finalizou, e seria bem menos suspeito. Fora que assim Takuro não seria ligado a uma das vítimas do Kira, já que todas elas até o momento são reconhecidas como trabalho de Kira por conta dos ataques do coração. Fora que Light deveria ter lido o manual do começo ao fim e gravado as regras em sua cabeça, para que pudesse usar o caderno no seu potencial máximo e sem levantar suspeitas, já que como vimos, ele está finalizando os criminosos da mesma forma, não só levantando suspeitas da polícia, como criando um padrão facilmente reconhecível. Afinal, o Japão tem uma taxa bem pequena de doenças cardiovasculares, e isso acontece porque grande parte da fonte alimentícia dos japoneses são constituídas por peixes, como salmão, arenque e atum, que possuem uma grande quantidade de ômega 3, uma substância que reduz a gordura na corrente sanguínea, evitando bloqueios arteriais no coração. Portanto, sair finalizando todo mundo de infarto levantaria muitas suspeitas e faria com que a polícia, ou até mesmo os órgãos de saúde do Japão comecem a investigar os casos, procurando por uma possível causa. O correto seria usar e abusar do poder de definir a causa da morte, gerando acontecimentos extremamente aleatórios, como ser esmagado por um piano, por exemplo. Isso faria com que esses acontecimentos pudessem ser ligados ao azar, ou até mesmo uma força divina. Fazendo isso, Light poderia ter se aproveitado de uma arma maior que o Death Note, uma arma que até o Batman usa e abusa, o medo. Criar medo no coração dos criminosos de serem punidos por uma justiça divina. Fazendo isso, com o tempo, outros bandidos iriam parar de cometer delitos, por medo de serem julgados por Kira, e com isso a criminalidade iria diminuir muito. Quanto a Ryuki, sua aparência não é amigável, e não tinha motivo nenhum para Light confiar naquilo. Fora o fato de que Ryuki literalmente disse que o dono do caderno viverá uma agonia e medo inimagináveis, ou seja, existe sim um custo para ter o poder do caderno, mas Light parece não ligar nem um pouco para isso. Com essa atitude, podemos ver o maior erro que vai assombrar Light durante toda essa jornada, sua arrogância. Ele se considera extremamente inteligente e moralmente superior, a ponto de matar quem não se enquadra no seu senso de justiça. O problema é que graças a esses efeitos, ele acabou de entregar de mão beijada à polícia que ele precisava de um nome para poder finalizar as pessoas, e agora sua batalha será muito mais difícil. Fora que Light poderia ter destruído sua imagem ao finalizar um policial apenas por ter sido insultado, fazendo com que as pessoas o odiassem ao invés de respeitá-lo. O mais correto a ser feito era simplesmente ignorar o L, e lidar com o cara apenas se ele se tornasse um problema. Afinal de contas, em 2006 haviam por volta de 13 milhões de habitantes em Tóquio, ou seja, desde que o rapaz não atraísse suspeitas, iria ser extremamente difícil L descobrir quem é o Kira. Além disso, já que algumas pessoas estavam suspeitando de um vírus, Light poderia ter escrito que um criminoso que estava preso morreu de um vírus letal e extremamente
extremamente contagioso e colocado essa mesma causa de morte para todos os criminosos de uma cadeia, ou escrever que um cano de gás causou uma explosão em um presídio, assim não levantaria tantas suspeitas. E mesmo que tivessem inocentes lá, ao tentar finalizar Ellie, Kira já provou que está disposto a fazer de tudo por seus objetivos. Um dia, Ellie pede que a polícia faça uma tabela com o horário de todas as mortes, e depois de organizar e analisar os dados, o detetive chega à conclusão de que as mortes eram feitas seguindo um cronograma de estudante, pois aparentemente Kira nunca finaliza as pessoas em horários que geralmente os alunos da faculdade estão em aula, e portanto ele devia ser um estudante. Ao anoitecer, Soichiro vai para casa jantar com sua família, e vemos que Light é seu filho. O garoto pergunta se seu pai estava trabalhando no caso de Kira, e pede para ajudar. Porém, Soichiro nega por se preocupar muito com o garoto, pois mesmo que já tivesse ajudado a polícia algumas vezes, agora eles estavam lidando com um monstro que mata sem nem tocar na pessoa. Mas isso faz Light ficar irritado, e ele sobe para seu quarto, jurando que se algo acontecesse ao seu pai, ele iria caçar o Kira até o inferno. Mais tarde, o Light começa a fuçar no sistema da polícia, e descobre que eles estavam suspeitando que Kira fosse um estudante. Nesse momento, o jovem finaliza várias pessoas de forma aleatória para confundir as autoridades, mas Ellie é muito esperto, e logo percebe que estava tendo um vazamento de informações, já que Kira mudou o padrão pouco tempo depois de terem descoberto seu esquema. Bom, Light entregou mais uma de suas cartas na manga. Ao invés de mudar o padrão de mortes, o garoto poderia ter aproveitado seu acesso ao sistema do governo e colocar pistas falsas no banco de dados, ou alterar as pistas que ele já tem para confundir a polícia, ou simplesmente passar a finalizar os criminosos enquanto estudava. Afinal, o Death Note é um caderno. Ninguém iria suspeitar se Light escrever em um caderno na escola. Na verdade, isso poderia até ser utilizado como álibi, já que nos horários em que as mortes iriam ocorrer, Light estaria na escola sendo visto por várias pessoas. O jovem também poderia escrever os horários e datas de mortes adiantadas, já que o dono do Death Note tem até 23 dias para manipular a causa de morte de uma pessoa. Assim, os criminosos iriam morrer sem ele sequer precisar estar com o caderno em mãos, mas ele preferiu ser Kira, o deus que mata apenas no recreio e no tempo livre. O que me deixa impressionado é a agência não ter notado uma invasão em seu banco de dados, ou percebido que algum desconhecido havia entrado no sistema. O firewall deles deve ser do Windows XP, e qualquer invasão deveria deixar rastros para a polícia encontrar, como um IP, por exemplo, pois pelo que parece, a hackeada que o Light fez foi usar o login e senha do pai dele sem autorização. Então eles conseguiriam perceber que está acontecendo um acesso ao sistema da polícia de um local remoto, que no caso seria a casa de Soichiro. E sabendo que Kira é um estudante com um QI altíssimo, a polícia deveria ter ido até as faculdades que se encaixavam nos períodos de estudo do cronograma que ela encontrou, e feito uma lista com os alunos mais inteligentes, e com as maiores notas de cada uma dessas faculdades, pois os oficiais já tinham o perfil de Kira, e sabiam que ele era imaturo e egocêntrico, portanto ele deveria querer tirar as maiores notas para exibir sua inteligência. No dia seguinte, enquanto andava no parque, Light percebe que estava sendo seguido, e aí Ryuki diz que já sabia disso, mas não iria interferir em nada, pois não estava do lado de ninguém. Com isso, a dupla volta para casa rapidamente, tentando fugir do Stalker. Mais tarde, Ryuki conta que os Shinigamis viviam com a expectativa de vida das pessoas que tinham um nome escrito no Death Note, e que conseguiam ver essas expectativas de vida e os nomes das pessoas com seus olhos mágicos. Porém, o mais interessante é que Light poderia ter esse poder, em troca de metade da sua expectativa de vida. Só que o rapaz recusa a oferta, pois queria descobrir o nome de Ellie sozinho. Então ele vai até o caderno, e lê no manual que após escrever as causas da morte, o portador do Death Note tinha até 6 minutos e 40 segundos para escrever os detalhes antes que a coisa toda acontecesse. Com isso, o garoto começa a finalizar criminosos de formas bizarras para testar os poderes, deixando Ellie ainda mais perdido. Um dia, Light estava vendo um noticiário na TV sobre um bandido chamado Osoreda, e aí o jovem se lembra que quem tocar no caderno poderá ver o Ryuki, e começa a armar um plano para pegar seu perseguidor. Um tempo se passa, e Light convida Shiori para sair, e como era esperado pelo rapaz, o Stalker começa a seguir o casal, entrando no mesmo ônibus que eles. Só que quando o cara senta atrás dos dois, Light decide confrontar o cara, questionando por que o esquisitão estava lhe seguindo. Mas a conversa é interrompida quando o Soreda entra no ônibus e tenta realizar um assalto. Light escreve para Shiori que tentaria imobilizar o assaltante quando tivesse a chance, mas o Stalker implora para que Light não faça isso, pois ele era do FBI e poderia resolver esse problema sem arriscar a vida de ninguém, e mostra sua carteira para provar que estava falando a verdade. Com isso, Light descobre que o cara se chamava Rae Yoamatsu, mas antes que pudesse falar qualquer coisa, Light se assusta e deixa o papel cair no chão. Então o criminoso pega o papel, mas entra em pânico quando vê Ryuki em sua frente. Ele tenta atirar na entidade, mas obviamente não funciona. E temendo pela sua vida, o bandido desce do ônibus em desespero e acaba sendo atropelado por um carro. E com o problema solucionado, todos os passageiros descem do veículo, e descobrimos que Light havia escrito tudo o que o Soreda devia fazer no Death Note, apenas para saber quem estava seguindo ele. Ok, caso Light de fato estivesse comprometido com seu ideal de finalizar a maldade no mundo, ele deveria ter feito o pacto com o monstro e pego os olhos do Shinigami, se bem que o custo disso seria metade dos seus anos de vida restante. Mas isso iria ajudar ele a enfrentar qualquer pessoa que entrasse no seu caminho. Assim, Light não
não precisaria fazer movimentos óbvios, como fazer a pessoa dizer o próprio nome completo, ou descobrir ele de alguma forma mirabolante, como foi no caso do ônibus, pois tudo que ele iria precisar era ver a pessoa uma única vez. Só que ao negar os olhos do Shinigami por medo, Light prova que não liga para sua própria causa, e que considera sua vida mais importante do que a dos cidadãos de bem que ele tanto diz querer salvar. Além disso, Raie provavelmente sabia que o Kira precisava de um nome e um rosto para matar, já que estava ligado ao FBI e devia ter contato direto com L. Mas ao invés de simplesmente ficar quieto e relatar as atitudes suspeitas que observou em Light, já que o cara pegou o garoto conversando sozinho no parque, mas mesmo assim ele decidiu mostrar sua carteira de identificação com o seu nome real ao suspeito número 1 de sua investigação. Por via das dúvidas, o FBI deveria ter dado identidades falsas para os agentes que estavam nessa missão. Assim, caso eles fossem capturados, Kira não poderia controlá-los. Fora que após mostrar sua identificação para Light, o agente deveria ao menos se prevenir, dizendo a Ellie que agora Light sabia seu nome, e caso algo acontecesse com ele, Light seria o principal suspeito. O Kira também poderia fazer um intercâmbio de curto prazo até a poeira baixar, pois isso é algo comum na cultura japonesa, onde muitos jovens vão para os Estados Unidos estudar e voltam depois de um tempo. Ele poderia continuar com seu trabalho de um lugar totalmente novo e seguro. Depois de descobrir quem era seu perseguidor, o garoto começa a pensar em como faria para finalizar Raie, já que se Ellie suspeitava que Kira estava na polícia, ele deve ter mandado vários agentes do FBI, e teria que finalizar todos antes de Raie para não suspeitarem dele. E aí Ryuki diz que essas pessoas não eram criminosas, mas Light já estava decidido. Em paralelo, Raie chega em sua casa, onde encontra sua noiva Naomi. A mulher estava empolgada, pois os dois iriam se casar em breve, e preocupada com o bem-estar do seu noivo, ela pede que seu amado tome cuidado na missão, mas Raie zoa ela, pois Naomi era quem fazia as missões mais perigosas pro L. No dia seguinte, a mulher vai até o namorado com os documentos para irem até o padre fazer a cerimônia de casamento, porém Raie pede para remarcar e sai de uma forma estranha. Naomi fica desconfiada e segue seu noivo até dentro de um trem no metrô. Em um dos vagões, o agente encontra um envelope deixado ali para ele pelo Kira, junto com um rádio. Ao colocar o rádio, Light começa a conversar com o policial, e Raie pede pro cara provar se realmente era o Kira. Com isso, Light finaliza um criminoso que estava sentado do lado de Raie para se provar, e pede que ele siga suas ordens. Light queria saber quantos agentes foram enviados para caçá-lo, e os nomes de cada um deles, só que Raie não sabia. Porém, Kira pede que ele escreva o nome de seu superior na folha, pois logo iria receber em seu computador o nome dos 11 agentes. Quando termina de escrever, o agente recebe um e-mail, com todas as identificações dos oficiais, e Kira lhe obriga a escrever o nome nas folhas que estavam dentro do envelope. Enquanto Raie escrevia, Light se lembra de mais uma regra no caderno, que dizia que sendo o dono ou não, qualquer um poderia usar o poder do caderno, e vemos que Light tinha rasgado algumas folhas do Death Note, e dado para Raie escrever o nome de seus colegas. Por causa disso, Raie finaliza todos os 11 agentes e o seu supervisor, sem nem fazer ideia do ato horrendo que estava cometendo. Após terminar, o garoto pede que Raie guarde o envelope no mesmo lugar, e leve o rádio com ele. Mas assim que sai do vagão, o oficial começa a passar mal, e é finalizado no local, pois Light já estava controlando tudo que o homem fazia, já que tinha escrito seu nome no caderno. Quando desce do vagão, Naomi vê seu esposo caindo, e tenta socorrê-lo, mas infelizmente já era tarde. Bom, Light se arriscou demais aqui, ainda mais após remover o capuz. Afinal, esses metrôs não têm apenas câmeras externas, eles têm câmeras dentro dos vagões também, e os policiais poderiam descobrir que Light estava no mesmo lugar em que Raie foi finalizado. E sendo Light o maior suspeito até então, isso com certeza iria atrair todos os olhares da polícia para o garoto. E aquele rádio era de curto alcance, portanto, o Kira deveria estar dentro do metrô, ainda mais que Light pediu para o detetive olhar apenas para frente, já que ele estava exatamente do lado do cara. Se o agente do FBI tivesse um pouco de coragem, ele poderia facilmente ter procurado o cara dentro do metrô e prendido ele ali mesmo, ou até jogado com o cara, perguntando o que aconteceria se ele escrevesse o nome de Light ali. Afinal, dava para perceber o recorte nas páginas que foram entregues ao Raie. E pensando bem, se o Light tivesse um nível de controle tão grande sobre suas vítimas, ele poderia se beneficiar disso, fazendo, por exemplo, vários bandidos em diferentes lugares de Tóquio começarem a dizer que eram o Kira, e saírem anunciando na rua que ia ser o próximo a ser finalizado. Assim a polícia ficaria extremamente confusa, e as suspeitas iriam ser desviadas. Assim que fica sabendo sobre as mortes dos agentes, Soichiro avisa os oficiais que agora Kira estava finalizando inocentes. Portanto, quem quiser sair do caso para se proteger e proteger suas famílias estava dispensado. O departamento então se esvazia, ficando apenas 6 agentes que não queriam mais trabalhar com o L, pois enquanto eles estavam com seus nomes e rostos expostos, o cara estava escondido atrás de uma tela. Ela então pede que o Atari leve os policiais até ele para conhecer todos pessoalmente, mas quando finalmente conhecem o grande detetive, todos os oficiais ficam surpresos com a aparência do cara, já que o rapaz parecia tudo, menos um super detetive. E aí Ellie pede que os oficiais usem nomes falsos, pois Kira precisava de um nome e um rosto para finalizar alguém, e por isso o jovem se apresenta como Ryuzaki, que obviamente é um nome falso. Em seguida, o detetive explica que pelo visto, Kira também pode controlar as atitudes de suas vítimas antes
da morte, e que o assassino deve ter manipulado um dos agentes para entregar seus colegas. Com isso em mente, Ellie começa a assistir as filmagens das câmeras do metrô, e percebe que Iraie aponta para o trem antes de ser finalizado. O detetive deduz que a pessoa que o agente apontava era o Kira. Com isso, ele conclui que os suspeitos eram provavelmente um membro da família de Yagami, ou do delegado, pois eram pessoas que os agentes estavam investigando, já que eles são os únicos que têm acesso a informações da polícia. Um dos agentes pergunta quem era a mulher que socorreu Iraie, e Ellie revela que era sua noiva e uma ex-colega de trabalho, mas não podiam falar com ela, pois Naomi desapareceu após a morte de seu amado. E para adquirir provas contra Kira, Ellie pede que coloquem câmeras na casa do delegado e de Soichiro, sem saber que Light estava em sua casa agendando mortes para a próxima semana, para que no caso de ocorrer um imprevisto, a polícia não suspeite dele. Bom, Ellie devia ter ligado a morte de Iraie a Light automaticamente, afinal ele sabia que a pessoa a quem Iraie estava seguindo era Light, e Light, além de ser um dos suspeitos da lista, é um estudante super genial, que é literalmente o perfil de Kira. E logo após conhecer o garoto, Iraie veio a óbito, e isso é extremamente suspeito, fora que se ele estava sabendo que o Kira estava dentro do trem, Ellie deveria ter pedido as filmagens das câmeras de todas as estações que esse trem passasse, pois Light tirou o capuz após finalizar o agente. Em algumas das estações seria possível ver o jovem sair do trem. Além disso, ao invés de apenas pôr câmeras dentro do quarto, ele deveria ter enviado outro agente para segui-lo e monitorar o Light o tempo todo, já que a essa altura do campeonato, o garoto deveria ser o principal suspeito da investigação. Quanto a Light, a maioria dos erros que ele cometeu foi por falta de conhecimento suficiente do caderno e atitudes precipitadas, já que ele poderia ter agendado as mortes desde o início, evitando que seu cronograma de estudante fosse revelado. Depois de perder seu amado, Naomi começa a investigar o acidente do ônibus em que seu noivo estava envolvido e interroga o motorista do veículo, descobrindo que havia um jovem no ônibus que estava muito calmo e desapareceu sem ser interrogado. Com isso, ela acaba chegando até Shiori e pergunta se a garota conhecia Iraie. Shiori logo se lembra que aquele era o cara que estava seguindo Light e leva ela até seu namorado. E assim que vê o garoto, Naomi fala que Iraie bateu as botas depois que começou a seguir Light e por isso suspeitava que ele fosse o Kira. Light fica ofendido com isso e pega um pedaço do Death Note para anotar o nome da mulher, porém descobre que Naomi deu um nome falso. A mulher conta que Iraie era o amor de sua vida e por isso não iria descansar até fazer o Kira pagar. Assim que volta para casa, Light percebe que o grafite da lapiseira que colocou nas dobradiças foi quebrado. Portanto, alguém entrou no seu quarto e provavelmente colocou câmeras escondidas. E eu fico imaginando se esse menino fez algum curso com Sherlock Holmes para deduzir tudo isso apenas com um grafite quebrado, já que podia muito bem ser sua mãe ou irmã entrando ali. Do outro lado, ela estava observando cada movimento do garoto, enquanto o Soichiro ficava perguntando o tempo todo o porquê de tantas câmeras apenas no quarto de Light. Então, o detetive diz que o QI do garoto e seu estilo de vida batem com o perfil de Kira, e caso ele não fizesse nada suspeito durante 7 dias, o rapaz seria inocentado. Depois de 3 dias de investigação, é confirmado que 3 prisioneiros foram finalizados, e aí Soichiro comemora, pois isso significava que seu filho não era um assassino psicopata, já que ele estava sob observação o tempo todo. Mas Ellie diz que Kira pode controlar os horários das mortes, e apenas teriam certeza se ocorresse uma morte relacionada a um crime recente. No 7º dia de investigação, Light pega um saco de salgadinhos, pois iria estudar a noite toda. Nesse momento, o noticiário começa a passar na TV, dizendo que um assassino acabou de ser preso por finalizar uma garota. Ao ver isso, Ellie fica atento ao quarto de Light, porém após algum tempo, o noticiário notifica que o bandido morreu de ataque cardíaco durante o interrogatório. Sabendo disso, Soichiro fica extremamente feliz, já que seu filho nem estava assistindo ao noticiário. Mas Ellie fica nitidamente irritado, porém ele aceita sua derrota e pede que tirem as câmeras do quarto do garoto. O que nenhum deles sabia era que Light escondeu um aparelho para ver as notícias e uma folha do Death Note dentro do saco de salgadinhos, e por isso conseguiu finalizar o cara, ganhando essa batalha contra o seu rival. Ok, se Naomi tinha certeza que Light era o Kira, a mulher não devia ter se aproximado dele em hipótese alguma, muito menos ter dito que era noivo de Iraie. O que ela poderia fazer era entrar em contato com o Ellie e dizer que suspeitava de Light. E tendo mais alguém que acredita em sua teoria, Ellie ficaria muito mais motivado para provar seu ponto, e os dois poderiam armar um plano para desmascarar o garoto. Já que Naomi poderia ter usado Shiori da forma certa, fazendo ela contar a Ellie e Soichiro que Light disse em sua frente saber que Iraie estava seguindo ele. Assim, Shiori seria não só uma testemunha essencial, como poderia ser usada para se aproximar de Light e descobrir a verdade, já que Soichiro sabia que os dois tinham um caso romântico. E galera, o L é um cara muito atento, não faço ideia como ele deixou passar o fato de Light ter ficado pelo menos uns 2 minutos com a mão dentro do saco de salgadinhos, fora que o movimento para escrever também seria diferente, e daria para ser notado. Além disso, L tinha que ter colocado câmeras em todas as direções e ângulos possíveis, para que o garoto não pudesse nem respirar sem que eles soubessem, pois câmeras apenas em cima ainda permitem passar muita coisa despercebida devido aos ângulos. No dia seguinte, Naomi liga para Ellie, dizendo que iria arriscar sua vida para provar que Light era o Kira, pois queria de toda forma vingar seu marido. Então ela sequestra Shiori e força a garota a ligar para Light pedindo para se encontrar na galeria de arte. E ao ficar sabendo
que sua amada corre perigo, o jovem corre para lá preocupado, enquanto Ellie consegue acesso às câmeras da galeria para acompanhar o ato final. Mas quando descobre o que estava acontecendo, Soichiro se enfurece e ordena que mandem os policiais para o local. Em paralelo, Light encontra as garotas, e assim que o vê, Naomi revela seu verdadeiro nome, e conta que iria finalizar Shiori, caso Light não finalizasse ela como tinha feito com os outros. Porém, assim que o garoto iria reagir, eles ouvem os barulhos da sirene, e Shiori cria coragem para tentar escapar. Mas com um susto, Naomi atira várias vezes na jovem, que cai nos braços de seu amado, e lhe dá um último beijo antes de bater as botas. Só que sentindo uma culpa gigante por ter finalizado uma inocente, Naomi se finaliza, e Kira revela que já sabia o nome de Naomi, desde que ela contou ser a noiva de Raie, pois com essa informação o garoto foi até a igreja que estava na capa do documento de casamento logo depois que saiu do metrô, e descobriu seu nome conversando com um padre. E aí ele arquitetou tudo o que ocorreu, fazendo ela ir até a galeria de arte, atirar na refém e se finalizar. Mais tarde, Soichiro vai se desculpar com seu filho por não ter chegado a tempo de salvar todos, mas assim que seu pai sai, Ryuki diz que graças a um erro de Light, Shiori foi finalizada. Mas o psicopatinha olha para o monstro sorrindo e diz que não foi um erro, pois mesmo que não desse para fazer uma pessoa finalizar outra usando o poder do Death Note, dava para alterar o destino de duas almas, e tudo que ele precisou fazer foi escrever que Naomi iria sequestrar alguém e se finalizar na galeria. Em contrapartida, o jovem escreveu na página seguinte que Shiori seria finalizada por um tiro na galeria de artes depois de ser sequestrada, fazendo com que o destino arquitetasse tudo para que as duas mortes ocorressem, gerando os atos que vimos antes. E que agora que sua namorada foi morta e envolvida no caso de Kira, Light poderia pedir para entrar no esquadrão, que estava investigando seus crimes, e ninguém iria suspeitar dele, já que agora Light tinha uma boa motivação. Ao ouvir tudo isso, Ryuki fala que Light era um demônio pior que um deus da morte, pois Shiori o amava de verdade. Em seguida, Light se aproxima de seu pai e pede para entrar no esquadrão de caça ao Kira para vingar Shiori. Só que nesse momento, ele aparece no local falando que com a ajuda de Light eles poderiam pegar o Kira. E nesse momento eu tenho certeza que o Light se arrependeu de não ter aceitado os olhos do Shinigami. Ok, o controle que esse caderno tem sobre a vida dos outros é assustador, mas pelo visto, Light não aprendeu a usar plenamente as funcionalidades do caderno, pois se de fato ele pode modelar o destino de duas pessoas, fazendo uma por consequência finalizar a outra, ele poderia fazer um dos agentes que trabalham com o L colocar uma bomba no corpo e fazer boom quando o encontrasse. E mesmo que os agentes não se encontrassem com o L pessoalmente, Light com certeza irá conhecer o Atari quando entrasse na equipe, que irá tentar prender o Kira, e consequentemente poderia fazer o velho entregar o nome de L como fez com Raie, se bem que o velhinho pode estar usando um nome falso, o que seria bem inteligente. Quanto a esse plano de usar Shiori para finalizar Naomi, ele pode até parecer bom à primeira vista, galera, mas na verdade isso só vai aumentar as suspeitas de L sobre Light ser o Kira, já que o detetive conhecia o caráter de Naomi, pois eles trabalhavam juntos por muito tempo, e o L deveria saber que sua amiga nunca atiraria em uma civil, e sabendo que Kira tem o poder de manipular as pessoas, ele poderia muito bem desconfiar que tudo foi armado e suspeitar ainda mais de Light. E mesmo se a mulher tivesse pirado e decidido atirar em uma inocente, Naomi estava absurdamente focada em achar o Kira, e não iria bater as botas antes de punir o assassinato de seu noivo. Portanto, não faria sentido ela ir de base sem nem ter solucionado o caso, e não podemos esquecer que ela é a segunda agente que morreu investigando Light. Enquanto tudo isso acontecia, vamos para um programa de culinária longe dali, onde um jornalista estava entrevistando a apresentadora do programa, a Misa Amane, e ela conta que era a maior fã do Kira. Porém, podemos perceber que um dos caras do local não batia bem na cabeça, e até mesmo guardava lenços que Misa usava para suar o nariz. À noite, Misa começa a ser perseguida por aquele doido que pegou seu lenço no estúdio. O cara diz que seu maior desejo era bater as botas ao mesmo tempo que a Misa, e encurrala a garota em um beco tentando finalizá-la. Mas antes que algo ruim acontecesse, o cara morre de ataque cardíaco, e um caderno preto cai do céu, indicando que teremos mais um Kira no mundo. Fala galera, esse foi como derrotar Death Note. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você decidisse participar de um jogo bizarro em um elevador, e depois do jogo uma entidade sobrenatural fosse invocada, o que você faria? Quer saber se essa galera vai sobreviver a essa entidade? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e tome cuidado com quem você irrita, nunca se sabe se essa pessoa tem um Death Note.